Então pode ser que ele não vá mais para o Palmeiras. Eu vi agora há pouco notícia do nosso companheiro aqui do UOL, né, o André Hernan, que foi suspensa, mas que ainda tem uma possibilidade nos novos exames e tal. Vamos ver o que vai sair desse novo exame. Eu acho que o Evangelista seria um jogador que reforçaria bem o Palmeiras, porque é uma posição que o Palmeiras precisa de alguém, ainda mais que nessa transação a saída do Fabinho estava definida também. Então acho que o Evangelista é um jogador que acrescentaria, não seria apenas uma opção, seria importante. Vamos ver, mas de qualquer jeito é melhor que detectem essas coisas nos exames antes do que ser pego de surpresa, entre aspas, aí, né? Como aconteceu com o Palácios no Corinthians, por exemplo. Então é melhor que você detecte esse problema com antecedência. Sobre o Vitor Roque, Tironi, é uma situação muito curiosa, né? Porque ele é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, obviamente a mais cara do Palmeiras. Ele chega com o peso de acabar com um problema aí de anos do Palmeiras, né? Camisa 9, cadê o 9? Depois da presidente chegar a falar que era um karma que ela enfrentava, contratar um 9. E aí ele vai ter a chance de estrear numa semifinal. Só que aí tem a Bíblia do Abel ali, né? Escala a montanha, sobe a montanha, tem que responder. E curiosamente, o Flaco, ele vive um momento bom no Palmeiras. Ele participou dos gols contra o São Bernardo. Ele já tem 4 ou 5 gols esse ano, que para 10 jogos, 9 jogos que ele fez, não é um número ruim. Então, é uma decisão que o Abel ele vai ter que pesar bem. Só que aí, em contrapartida, você olha e vê o que ele fez com o Mikael, por exemplo, que já chegou e estreou contra o São Bernardo. Tudo bem, não é o mesmo peso de jogar contra o São Paulo, mas era um mata-mata e, na teoria, tinha 2, 3 na frente dele na fila. Então, eu estou bastante curioso para saber como o Abel vai lidar com essa situação em relação ao Vitor Roque, se ele vai ser escalado ou não. Eu, particularmente, começaria com o Vitor Roque no banco de reservas, porque você tem 20 explicações. O cara tá chegando agora, o cara tá entendendo o que é o Palmeiras, tá ainda tirando a viagem do corpo, e deixa o Flaco ali, 45 minutos pelo menos, deixa o Vitor Roque jogar 30 se precisar contra o São Paulo. Ao mesmo tempo, se perde, vai falar, pô, deixou o cara de 25 milhões no banco. É aquele tipo de decisão que só vai adiantar, só vai ser referendada a decisão dele se o Palmeiras ganhar. E, embora eu concorde com o Arnaldo que o Palmeiras é favorito, eu acho que é um jogo dificílimo por tudo que acontece no Palmeiras e São Paulo nos últimos tempos. Pode ter a diferença que tem no aspecto financeiro, de organização e tal, mas o jogo vai ser no sintético, onde o Palmeiras está mais acostumado. Mas é aquela coisa do futebol, o São Paulo dificulta todas as partidas com o Palmeiras há muito tempo. É sempre um jogo muito complicado. Tenho certeza que o Luciano vai estar escalado como titular. Podemos ter a dúvida que for da escalação do São Paulo. O Luciano vai jogar. A torcida do São Paulo não gosta do Luciano. Aliás, uma parte da torcida, né? Mas o Luciano sempre vira problema quando joga no Allianz Parque. Então algumas curiosidades de Palmeiras e São Paulo. Eu concordo com o Arnaldo que é favorito, mas não acho que seja favas contadas assim. Tudo mais calmo lá no Rio de Janeiro, né, Mauro? Tudo mais. O Fluminense já passou e o Flamengo, vamos combinar que tem tudo para passar também, né? E fazer a final Fla-Flu. O Fluminense está virtualmente classificado, né? O Flamengo você tem que tomar um certo cuidado, porque não tem definição, né? É claro que é muito mais provável a classificação do Flamengo, pela vantagem do placar, o time é melhor, mas um gol que o Vasco faça e o duelo fica aberto, né? E o Vasco esteve muito perto de abrir o placar no jogo passado. Claro que o jogo agora vai ser no Maracanã, o Flamengo deve ter jogadores que o Felipe Luiz não colocou no jogo passado, mas ainda não tem uma definição, né? Há um favoritismo evidente, uma vantagem construída no jogo de ida, mas definição não tem. Então, acho que o jogo de sábado já tem um certo, digamos assim, uma certa dúvida do que pode acontecer, né? Já outro domingo, não, né? Você abriu uma vantagem muito grande, o Edson Silva falhou com a hora do começo do jogo, deu praticamente de presente com um erro crasso o primeiro óbvio, e aí o Fluminense passou por cima, o Fluminense está na fase boa, fez 8 no Água de Marabá, mais 4 no Volta Redonda, mais 2 agora no Caxias, na Copa do Brasil, né?
ou seja, marcou 14 gols aí nos três últimos jogos e está muito próximo. E a final ninguém tem vantagem, né? Quem chegar à final chega em igualdade de condições, ao contrário da semifinal, que o time de melhor campanha tem a vantagem, por isso o Volta Redonda precisa vencer por 4-0 para igualar o placar, e o Flamengo só sai se perder por 2 gols do Vasco. Então tá aí, no Rio tá tudo mais calmo. Ô Juca, o Trajano foi lá e votou, Santos vai chegar na final em São Paulo, votou com fé ali. Não é o primeiro colocado aqui, mas aliás é o penúltimo, 18%. Eu queria que você desse o seu voto sobre quem vai chegar à final da nossa enquete e, claro, entregasse o glorioso Ratão e o glorioso Gatão. Na verdade, eu não acho apenas que o Palmeiras é o finalista, o Palmeiras é o tetracampeão. Eu acho que o Palmeiras, tenho dito isso, já não é de hoje. Desde que o Palmeiras se classificou para jogar as finais, eu tenho claro que o Palmeiras é o grande favorito a ser tetracampeão, quebrar essa escrita no profissionalismo. Em relação ao... Eu acho que não era nem dia de dar Gatão de Ouro, né? Tamanha a indignação com o que aconteceu com o Luigi. Mas seria uma injustiça com o Alisson, né? Pela partida extraordinária que fez, defendendo o Liverpool e levando o Liverpool a uma vitória por 1-0, dessas coisas do futebol, que também o Barcelona conseguiu, né? Com 10 jogadores sendo amassado e acabou ganhando o jogo graças ao Rafinha. Mas dou o Gatão de Ouro, evidentemente, para o Alisson, e o Ratão de Bronze não tem nem o que discutir, para aqueles cafajestes que fizeram o que fizeram em Assunção contra os jogadores do Palmeiras, do time sub-20 do Palmeiras, representados pelo Luigi, que revelou-se uma figura que ganhou uma dimensão extraordinária pelo seu choro sentido, que a gente, que é branco, é incapaz de imaginar, sentir na pele o que ele sentiu. Não adianta, por mais empatia que a gente tenha. Aliás, empatia, segundo Elon Musk, é uma característica das pessoas fracas. Vejam a que ponto nós chegamos. Que iluminado, hein? Bom, esse foi o ratão mais fácil de ser entregue. José Trajano, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro, Juca Kfouri, Danilo Lavieri, todos vocês que estiveram com a gente. Muito obrigado mais uma vez pelo posse de bola. Vai chegando o All News agora com a craque Fabíola Cidral e segunda-feira estamos de volta. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau. Sem anistia!